Sou loucamente apaixonada pela amizade entre famílias. É sempre importante que haja pessoas com quem você possa conversar e discutir os problemas cotidianos. Eu não entendia antes as pessoas que, depois do casamento, se fecham em seu mundinho, param de ver os amigos e entram em uma rotina chata. Eu pensava assim, mas devido aos eventos recentes que aconteceram na minha vida, tive que mudar um pouco de ideia. O destino, inesperadamente, me uniu à minha futura esposa, Jaqueline, mas, tão inesperadamente quanto, descobri sua infidelidade. Esses dois eventos, separados por anos, ocorreram no mesmo lugar, no meu local de trabalho. O início da minha carreira foi totalmente acidental. Entrei na Universidade do Havaí com o objetivo claro de obter um MBA e garantir uma posição em uma das principais empresas. Apesar de receber uma educação pública, ainda tive que trabalhar para pagar meus estudos. Mesmo no ensino médio, eu era fascinado por computadores, e para ganhar dinheiro na faculdade, comecei a usar minhas habilidades para consertar e montar computadores, vendendo-os por menos do que seu valor de mercado. Depois de obter meu diploma de bacharel, decidi não fazer pós-graduação porque trabalhar para outra pessoa quando eu poderia começar meu próprio negócio? Na faculdade, percebi que tinha dificuldade em interagir com as pessoas, mas essa lição foi tão valiosa quanto meu diploma. Conheci o irmão de Jaqueline, Dom, antes de conhecê-la. Dom teve problemas com o computador do pai, ou mais precisamente, com um antigo console de jogos e TV. O pai de Dom era um fã nostálgico dessa tecnologia, e Dom queria restaurá-la para seu aniversário. Apesar do dispositivo não funcionar por mais de 10 anos, Dom o encontrou no sótão. Dom era construído como um tijolo, com um peito largo, quase retangular. Em sua juventude, ele jogava futebol, e deixou crescer cabelos longos e castanhos e uma barba, dando-lhe uma aparência exótica. Seu nariz grande, semelhante a uma tromba, e o nome Dom inevitavelmente levaram ao apelido Mastodon, que ficou com ele graças aos seus fãs de futebol imitando sons de elefante. Apesar de sua aparência imponente, Dom era incrivelmente amigável. Sempre admirei pessoas cujas ações falam mais alto que suas palavras. Uma pessoa assim era Dom, um cara que não hesitava em ajudar aqueles que ele tinha acabado de derrubar no campo de futebol a se levantarem. Sua justiça e impressionantes conquistas atléticas eram conhecidas por todos. Se não fosse por uma lesão no joelho em seu último ano na Universidade do Havaí, quem sabe, sua carreira esportiva poderia ter sido bem-sucedida. No entanto, Mastodon, pertencente à família real havaiana, não era menos impressionante, embora os esportes tivessem pouco a ver com ele. Meu coração sempre pertenceu aos Rainbow Warriors. Sim, esse é o nome real do nosso time, estabelecido muito antes do arco-íris se tornar um símbolo da moda. Apesar de passar 4 anos na universidade estudando algo que eu não gostava, isso não conseguiu matar minha lealdade a este lugar. E então um dia, Mastodon, o solteiro mais invejável do Havaí, de repente apareceu diante de mim, Cal Novak. Com um tapa amigável nas costas que quase quebrou meu ombro, ele anunciou que seus dias de solteiro estavam contados, pois ele havia encontrado uma mulher corajosa disposta a se tornar sua esposa. Com um sorriso, notei que a beleza, aparentemente, era uma coisa relativa em sua família, e ofereci meus serviços a um preço menor como um sinal de respeito à sua persona, sem esquecer de pedir um autógrafo para minha coleção. Apenas 2 semanas depois, conheci Jaqueline, que veio buscar o computador consertado de Dom, seu longo cabelo castanho cacheado como o do irmão, mas em outros aspectos, ela era diferente. Seu nariz era menos proeminente, ela era um pouco mais baixa e, no geral, ela era uma versão mais elegante e atraente. Sua aparência pode não ter sido impressionante à primeira vista, mas ela tinha um apelo genuíno e sensualidade natural. Graças a Jaqueline, conheci Candice, a melhor amiga da minha esposa, e esposa do irmão dela, Dom. Candice e Jaqueline, minha esposa, são inseparáveis desde a juventude. Candice se apaixonou por Dom assim que entrou na adolescência e, eventualmente, ele tomou conhecimento dela. De acordo com nossos amigos em comum, Candice se transformou em uma verdadeira beldade, incorporando o encanto exótico frequentemente retratado em anúncios de resorts tropicais, uma mistura de herança asiática e polinésia. Não é de se espantar que Dom não tenha conseguido resistir ao charme dela, embora eu não fizesse parte de suas memórias de longa data.
Candice sempre evitou o apelido Candy, argumentando que não queria ser associada à imagem de uma garota frívola. Descobri isso uma noite quando ela compartilhou seus pensamentos sobre o assunto comigo. Logo após o casamento de Dom e Candice, Jaqueline e eu também nos casamos e tivemos 2 filhos. Dom e Candice, não tendo filhos, decidiram adotar. Assim, nossa amizade ficou ainda mais forte à medida que passamos pelo processo de adoção juntos, o que levou muito tempo e esforço. Nossas vidas eram cheias de felicidade, as crianças brincavam juntas e éramos quase inseparáveis, apoiando um ao outro em tudo. Mas, como se sabe, a felicidade perfeita raramente é eterna. Minha carreira em conserto e montagem de computadores, assim como restauração de antigos jogos de arcade e sistemas de jogos domésticos, permitiu que Jaqueline não trabalhasse e se dedicasse à família. Foi uma época em que todos nós nos sentíamos parte de algo maior, vivendo em harmonia e apoiando uns aos outros. Tudo mudou quando nossos filhos cresceram e começaram a ir à escola. Jaqueline expressou o desejo de trabalhar meio período, e eu apoiei totalmente essa decisão. Afinal, eu não queria que ela se sentisse entediada em casa. Assim, Jaqueline encontrou um emprego em um call center para uma empresa que emite cartões de crédito. O trabalho levava apenas 4 horas por dia, permitindo que ela deixasse as crianças na escola e as pegasse facilmente depois das aulas. Éramos felizes, como uma família de um anúncio de modelo. No entanto, foi Candace, minha futura nora, que um dia me revelou uma verdade que foi um choque. Em um dia normal de trabalho, ela me ligou com um pedido urgente para consertar seu computador, explicando que ela estava desamparada sem ele, pois todas as suas histórias eram armazenadas exclusivamente no disco rígido. Depois de uma breve palestra sobre a importância de fazer backup de dados, comecei a trabalhar e logo descobri a causa do mau funcionamento, um software indesejado baixado por Candace. Mas a curiosidade levou a melhor, e me deparei com uma foto enviada por Jaqueline, retratando seu chefe bonito sem mangas, Hunter Sampson, com a legenda de Jaqueline: "Olha esse pedaço, namorada." Investigações posteriores revelaram que esta foto, mostrando o chefe de Jaqueline exibindo seus músculos, foi enviada a ela, e então Jaqueline compartilhou com sua melhor amiga. Candace, sem perder tempo, decidiu obter detalhes de Jaqueline. Jaqueline tentou se esquivar da pergunta, chamando a situação de inofensiva e alegando que era apenas uma foto do chefe dele surfando. Mas Candace foi inflexível, apontando que Jaqueline estava prestes a cruzar uma linha. Mais tarde, falei com minha esposa, e Jaqueline recuou diante da minha insistência, admitindo que não apoiaria nenhuma ação que pudesse prejudicar nosso relacionamento. Ela me garantiu que estava tudo bem, mas achei difícil acreditar em suas palavras, especialmente depois que Candace expressou sua desaprovação, e ela começou a dar desculpas. Dúvidas me levaram a inspecionar o laptop de Jaqueline. Conhecendo minha profissão, ela certamente entendeu a necessidade de apagar quaisquer mensagens comprometedoras. No entanto, uma pasta permaneceu intocada, a que continha discussões sobre cheiros incomuns. Esta pasta foi uma verdadeira revelação para mim. Ela continha correspondências que indicavam claramente um diálogo anterior. Em uma das mensagens, Jaqueline enviou uma foto de seu peito, resistindo aos pedidos de Hunter por fotos mais reveladoras. Ela prometeu enviá-los somente se ele compartilhasse o dele em troca, ao que ele respondeu que era impossível se transmitir adequadamente por uma foto, e que ela precisava vê-lo pessoalmente. Depois disso, a correspondência dele se tornou ainda mais ousada, e sim, eles começaram a se encontrar. Cada um dos seus encontros era cheio de paixão, e eles ansiosamente antecipavam a próxima oportunidade de se verem. Diante dessa revelação, fiz o que qualquer um faria ao encontrar tal coisa na correspondência pessoal de seu cônjuge. Decidi que precisávamos ter uma conversa séria cara a cara naquela mesma noite. Era importante discutir tudo delicadamente e cautelosamente, pois as crianças tinham escola pela manhã, e eu não queria que nossa conversa fizesse com que os vizinhos chamassem a polícia. Momentos como esse são lembrados pelas crianças por toda a vida. Assim, quando eu estava voltando para casa naquela noite, respondi cautelosamente à pergunta dela sobre como foi meu dia. Vamos falar sobre isso mais tarde. Seu olhar, cheio de cuidado, me fez pensar que ela provavelmente notou minha ansiedade. Aparentemente, minha expressão facial traiu meu tumulto interior.
Ela não me pressionou, e nós calmamente jantamos, colocamos as crianças para dormir e nos acomodamos no sofá. Então ela se virou para mim. Diga-me o que está te incomodando. Você sabe que sempre pode compartilhar comigo. O apoio dela foi inestimável, especialmente considerando quão difícil é para os homens falarem abertamente sobre seus sentimentos. Você torna isso tão fácil para mim, admiti, tocando sua mão. Jaqueline pareceu tocada pela minha confissão. Claro, me diga, ela respondeu confiantemente. Mas quando expressei minhas preocupações sobre o relacionamento dela com o chefe e comecei a falar sobre divórcio, ela de repente retirou a mão. Seu rosto ficou pálido, e ela saiu da sala com a expressão de alguém se sentindo preso. A reação dela e a partida subsequente foram muito diferentes de como eu havia imaginado nossa conversa. Eu havia planejado tudo nos mínimos detalhes, mas a partida dela virou todos os meus planos de cabeça para baixo, me colocando no papel de mãe solteira. Eu enfrentei a necessidade de adaptar nossas vidas a novas circunstâncias sem a oportunidade de expressar meus sentimentos ou obter explicações. Jaqueline desapareceu por 2 dias sem deixar rastros, deixando-me sem pistas sobre seu paradeiro e condição. Tentando proteger as crianças da dor, expliquei a partida da mãe como uma visita a parentes, o que, surpreendentemente, acabou sendo verdade. Ao saber por Dom, irmão de Jaqueline, que ela estava com eles, senti uma mistura de alívio e ansiedade. O convite de Dom para discutir a situação sem as crianças foi a oportunidade que eu estava esperando para finalmente expressar tudo o que havia se acumulado dentro de mim. Naquela noite, Jaqueline e eu nos acomodamos em poltronas aconchegantes em frente a Dom e Candice, que estavam sentados no sofá. Olhando para trás, percebi que tal assento não foi acidental. Parecia que eles não estavam tomando partido, e Jaqueline e eu estávamos sob o escrutínio invisível do julgamento. Dom foi o primeiro a quebrar o silêncio, começando a conversa com uma admissão pessoal. Cal, eu valorizo você. Você tem sido um marido excelente para minha irmã, e eu sempre o respeitarei por isso. Mas não posso negar que minha irmã lhe causou dor, e isso me dói também, irmão. Minhas mãos agarraram os braços da cadeira firmemente enquanto eu respondia, expressando gratidão por sua empatia, e acrescentei que eu queria que Hunter também pudesse sentir essa dor. Eu gostaria que ele experimentasse isso, pois é exatamente como me sinto agora. Candice interveio cautelosamente. Você não quer dizer violência física, quer? Ao que eu respondi com leve ironia que eu preferiria usar um taco de cricket, pois, na minha opinião, causaria menos danos. Candice, mantendo a compostura, perguntou por que não um taco de beisebol, ao que eu respondi que não queria acabar atrás das grades por agressão, e que um taco de cricket provavelmente causaria menos ferimentos. Gosto da ideia de como esse taco chato iria bater na bunda dele. Quero que seu corpo doa tanto que seria doloroso para ele até mesmo colocar ou tirar roupas. Compartilhei meus sentimentos, mas Dom imediatamente apontou as desvantagens práticas do meu plano. Primeiro, vivemos em uma ilha onde ninguém joga cricket, então encontrar um taco de cricket seria difícil. Segundo, a violência nunca é uma solução para o problema, eu rebati, mencionando o exemplo histórico de como a violência parou o fascismo na Europa. Mas Dom se defendeu, observando que comparar Hunter a um nazista era incorreto. Você está certo, não há comparação. Na verdade, um nazista nunca dormiu com minha esposa. Mas sabe o que é pior? Mentiras e enganos. É a traição da confiança que é tão difícil de reconstruir. Parei por um momento em silêncio, sentindo o olhar de todos os presentes, esperando minha reação às suas palavras. Jaqueline, tentando salvar os resquícios do nosso relacionamento, admitiu sinceramente suas ações, alegando que seu caso foi apenas 7 vezes. Eu simplesmente assenti, ironicamente pensando em como o alívio dela de apenas 7 vezes soou tão estranho. Dom, tentando evitar detalhes, nos lembrou que não é o número de vezes que importa, mas o desejo de Jaqueline de corrigir a situação e seu sincero remorso. Candace o apoiou, questionando retoricamente meu ego, ao que eu, sem hesitação, confirmei que sim, era uma questão do meu ego. Dom tentou me persuadir, falando sobre o perdão como um presente e a oportunidade de superar o ego em prol do amor verdadeiro.
A discussão mudou para situações hipotéticas sobre a possibilidade de perdoar a infidelidade. E com uma boa dose de sarcasmo, sugeri que Jaqueline conhecesse outra pessoa se isso pudesse nos ajudar a voltar a ficar juntos. Por sua vez, ela confessou francamente que suas ações não eram sobre seus sentimentos em relação a mim, mas eram motivadas pela insegurança pessoal e pelo desejo de se sentir desejada. Candace, aceitando as palavras de Jaqueline, demonstrou apoio fraternal, confortando-a com a ideia de que a beleza dos homens é insignificante comparada ao seu mundo interior. Naquele momento, percebi que a conversa havia se desviado muito do tópico original, e meus pensamentos eram mais sobre mim mesma e como eu percebia a situação do que sobre o relacionamento em si. Fiz tudo o que pude para retificar a situação, voltando-me para Candace. Sabe, Candace, você valoriza sua amizade com sua melhor amiga, e me considera uma boa amiga. Se eu traísse Jaqueline, você poderia me ajudar a restaurar nosso relacionamento? De repente, Candace se distraiu da tensão emocional e disse: ouça, ela viveu sua vida. O que ela fez não tem nada a ver com você. Ela levava uma vida dupla. Eu me opus, dizendo que isso soava absurdo. Eu entendo que é difícil para os homens compreenderem, continuou Candace. Mas muitas mulheres são capazes de fazer tais coisas. Virei-me para Dom. Se Candace te traísse por 3 meses, você a perdoaria? Dom olhou para mim irritado. Essa é uma pergunta absurda. Candace não é a pessoa que trairia e colocaria em risco nosso casamento. Jaqueline, com lágrimas nos olhos, Dom encarou a realidade das minhas palavras, admitindo que a tentação poderia tocar qualquer um, incluindo Candace. Ela sempre resiste às tentações. Mas eu a perdoaria se ela sucumbisse, ele disse, acrescentando que seu amor por Candace está acima de tudo. Esse momento me pareceu ridículo, e decidi perguntar diretamente a Candace. Você já traiu Dom? A resposta dela foi emocional. Ela hesitou e então disse, acho que para você conseguir perdoar Jaqueline e para que o conflito entre vocês seja resolvido, você precisa ter um caso, fazer sexo com outra mulher. De repente, Jaqueline, tomada pelas emoções, caiu em posição fetal. Candace imediatamente foi até ela, não, Jaqueline, você não é uma pessoa má. Fazer sexo com outra pessoa não faz de você má. Não é sobre dinheiro, é sobre sua luta com autoestima. Jaqueline, em lágrimas, começou a bater no próprio rosto, fazendo Dom questionar a necessidade de chamar uma ambulância. Naquele momento, enquanto Dom e Candace seguravam as mãos de Jaqueline, tentei acalmar todos, mas Jaqueline continuou a bater em si mesma. Em algum momento, tudo acabou. Virei-me para Candace e disse, vamos esclarecer isso. Eu entendi tudo corretamente? Jaqueline acha que preciso de um caso. Dom afirma que perdoaria a traição, e você diz que não há nada de errado em querer proximidade com alguém atraente, certo? Dom assentiu em confirmação. E você, Candace, está dizendo que eu deveria amar Jaqueline tanto quanto você ama, considerando que sou casado com ela, certo? Eu continuei. Afinal, eu assumi responsabilidades quando me casei, Dom, e parece que estou mais preocupado com a felicidade dela do que você. Ela é realmente atraente, acrescentei. Você me fez pensar seriamente, continuei. Talvez seja a hora de me desculpar e terminar esta conversa. Gosto de Dom, Candace e, claro, Jaqueline. Desistir dela seria insuportável. Mas aquela noite virou um verdadeiro circo e não no bom sentido. Ao sair, senti que havia prejudicado os relacionamentos deles, embora parecesse que nenhum deles se importava tanto comigo. Em casa, fiquei acordado olhando para o teto, ponderando até que uma revelação de noite profunda veio. Depois de algumas horas de sono agitado, uma campainha tocou e me acordou depois da primeira xícara de café. Sim, foi o café que me acordou. Nem me lembro de mandar as crianças para a escola. Não tenho certeza se elas tomaram café da manhã, continuei. Quando Candace apareceu na minha porta, eu a convidei para entrar, embora cautelosamente devido ao caos do dia anterior. Servindo uma xícara de café para ela, eu disse, desculpe pela bagunça de ontem. A resposta dela de que ela também sentia muito, quase me fez engasgar com o café.
Cheguei à conclusão de que você pode estar mais interessado no bem-estar dela do que eu. Tenho uma proposta, eu disse, pausando dramaticamente. Deveríamos começar um caso de 7 reuniões, depois das quais Jaqueline será totalmente perdoada. Você disse que queria que eu perdoasse Jaqueline, então eu acredito em suas palavras. Terminei. Mas antes de pensar sobre isso, preciso discutir com Dom. Poderia arruinar tudo, ela disse. Jaqueline escondeu isso de mim, mentiu e me deixou no escuro. Deve ser a mesma coisa que Dom já disse que me perdoaria, então você não precisa perguntar a ele, continuei. Jaqueline nunca me contou sobre isso. Eu descobri sozinha. Conte a ele quando tudo acabar, se quiser, mas não antes. Seria tão baixo quanto o comportamento de Jaqueline, eu disse. Como posso ver Dom todos os dias e manter isso em segredo? Ela perguntou. Você tem que compartilhar sua vida. Você disse que as mulheres podem fazer isso melhor do que os homens, eu disse. Não tenho certeza se consigo. Por que você não encontra outra pessoa? Ela disse. Tenho quase certeza de que não encontrarei mais ninguém que me atraia tanto. Talvez eu tenha que contratar uma acompanhante, mas isso não é satisfatório. Você tem uma aposta pessoal e um corpo magnífico, então você é minha escolha, respondi. Vou ter que pensar sobre isso, ela disse, o que geralmente significa não. Não é de se espantar que Candice não quisesse dizer o que disse naquela noite. Ela simplesmente não queria nada daquilo. 2 dias depois, Candice mudou de ideia. Decidi aceitar sua oferta, ela disse. Gostaria de pensar que foi por causa do meu charme irresistível, mas o mais provável é que o motivo fosse mais mundano e previsível. Ela veio até mim furiosa, sem nem bater, simplesmente invadiu a casa. Não aguento mais, ela disse. Ela está levando Dom embora, e eu estou ficando louca. Ela está arruinando meu casamento, aquele idiota passa o dia todo com ela e a apoia. Eu entendo tudo, mas isso é demais. Eu poderia ter feito algum comentário sarcástico, mas preferi focar nos negócios, especialmente quando as coisas estavam indo tão bem. Afinal, eu tinha argumentos sólidos, mas Candice aceitou todas as minhas condições incondicionalmente. Sua única exigência era que eu perdoasse Jaqueline sinceramente se ela, Candice, cumprisse suas obrigações. Fiquei surpreso com sua disposição de se comprometer, não esperando tamanha prontidão. Após uma breve hesitação e uma curta pausa, ouvi sua total concordância. Estou fazendo isso apenas porque você é minha melhor amiga, pensei, embora não sem algum desgosto, percebendo que o consentimento dela era de fato importante para mim. Começamos a discutir os detalhes do nosso plano. Estava claro que a reconciliação imediata com Jaqueline levantaria suspeitas. Como convenceremos Jaqueline e Dom de que você está aceitando Jaqueline novamente? Ela se perguntou. Eu já tinha a resposta, para sugerir a Jaqueline a ponte da vida no mesmo dia. Ligando para ela durante o intervalo do almoço, eu disse, Jaqueline, você precisa informar o RH sobre seu relacionamento com Hunter. Mas entenda, eu não posso alegar que foi assédio sexual. Eu não vou mentir, ela respondeu. E você não terá que fazer isso, eu a tranquilizei. Não estou pedindo que você faça nada antiético que vá contra seus princípios. No manual do funcionário, encontrei uma política que proíbe relacionamentos românticos entre um supervisor e um subordinado como medida contra assédio sexual. Você realmente trabalha para uma empresa maravilhosa, apenas relate o relacionamento. Acontece que Hunter era casado com uma mulher muito rica e tinha um acordo pré-nupcial com ela. Era como um presente do destino quando seu oponente se coloca em uma posição vulnerável, e tudo o que você precisa fazer é empurrar as circunstâncias na direção certa. Hunter enfrentou sérios problemas, e depois que Jaqueline seguiu meu conselho, ele nunca mais foi visto no Havaí. Cumprimentando Jaqueline na porta, eu a envolvi em abraços e beijos ternos, sombreando a noite com paixão, como se tentasse reacender nossos antigos sentimentos. Apesar das condições do nosso reencontro e das minhas dúvidas, Jaqueline e eu novamente nos sentimos um todo, como se nada tivesse mudado. No entanto, no fundo, eu sabia que a barreira entre nós não havia desaparecido, e somente a decisão de Candace poderia derrubar esse muro invisível. Jaqueline entendeu isso bem,
confirmando meus medos sobre a barreira intransponível entre nós. Ao mesmo tempo, me preparando para nosso primeiro encontro com Candace, eu estava determinado a torná-lo inesquecível. Reservei um quarto de hotel com uma cama luxuosa com pétalas de rosas espalhadas. Velas tremeluziam com luz quente, criando uma atmosfera aconchegante, enquanto eu preparava o clima para o romance, desabilitando o alarme de fumaça para garantir que nada interrompesse nosso encontro. Uma garrafa de champanhe e um vaso de morangos frescos seriam o toque final neste cenário de paixão proibida, onde eu pretendia desempenhar o papel do amante perfeito. Eu estava preparado para a participação mútua neste jogo e ansiosamente aguardava o encontro, embora parte de mim temesse que Candace pudesse desistir. Mas eu estava resolutamente determinado a manter a atmosfera e acreditar que ela retribuiria. Caso contrário, nós simplesmente voltaríamos para onde começamos. Mas eu estava pronto para contribuir e esperar pelo melhor. Meus planos foram interrompidos pela chegada de Candace, que inesperadamente apareceu com um casaco longo inapropriado para o clima, carregando um item que parecia um saco de dormir. Ela estava cética sobre a ideia de champanhe de morango, para a qual eu, incapaz de esconder minha irritação, apontei para minha reputação de amante soberbo, enfatizando que me esforçar para ser o melhor para ela era inútil. Seus pedidos para remover as pétalas de rosa da cama e evitar morangos foram em vão, e eu sugeri que ela tirasse um momento para relaxar no banheiro. Ao retornar do banheiro, Candace, vestida com um sutiã preto muito pequeno e calcinha preta, pareceu se transformar em uma sedutora com batom do tipo Take Me Chad. Ela declarou que daquele momento em diante, ela era quente, e nossa conexão seria puramente física, sem emoções ou nomes desnecessários. Minha insatisfação se transformou em paixão quando nossas línguas se entrelaçaram em uma dança inesperada de desejo, apagando todos os meus planos e expectativas anteriores. Candy, agora tomando a iniciativa, me jogou sem esforço na cama, demonstrando sua determinação e paixão. Depois, deitado em estupor pós-orgástico, ouvi atentamente suas palavras, que soavam como lei. Não haveria sexo com Candace, apenas Candy e intimidade intransigente. Ela avisou que qualquer erro da minha parte seria inaceitável, forçando-me a cumprir suas regras. Refletindo sobre isso, me perguntei se tal abordagem era uma forma de manipulação, embora talvez fosse apenas um jogo de endorfinas. Em todo caso, Candy deseja mais, e eu não tenho o direito de decepcioná-la. Cada um dos nossos encontros foi uma reencenação do primeiro, envolto em paixão e desejo. Ela despertou excitação em mim, e nós mergulhamos em um mundo de prazer, particularmente favorecendo momentos apaixonados na posição de cachorrinho. Suas palavras, carregadas de desafio e brincadeira, às vezes me faziam pensar se era ódio ou atração entre nós. Mas com o tempo, percebi que era uma mistura dos dois sentimentos, intensificando-se a cada encontro. Organizar esses encontros tornou-se cada vez mais desafiador. Nossa atração secreta exigia criatividade e cautela, complicadas por ligações inesperadas de Jaqueline, que sempre me assegurava sua fidelidade, sem saber da infidelidade. Isso aumentou minhas dificuldades, pois tive que manobrar para manter meu segredo. Candy se parecia tentar esconder nosso caso daqueles ao seu redor também. Nunca discutimos isso abertamente, mas cada um dos nossos encontros era cheio de paixão e intensidade, como uma maratona de prazeres proibidos. Com o tempo, percebi que meus sentimentos em relação a Jaqueline estavam mudando. Conhecer Candice me ajudou a ver meu relacionamento com minha esposa sob uma nova luz, descobrindo nova profundidade e apego. Curiosamente, Jaqueline pode ter experimentado sentimentos semelhantes, mantendo seus próprios casos à parte, mas ainda me amando. O constrangimento só surgiu quando nos encontramos em um grupo de 4, e qualquer comentário inocente poderia desencadear uma onda de memórias e emoções ocultas. Um desses momentos ocorreu quando Dom expressou sua admiração por mim, assumindo que eu tinha escolhido o caminho da honra, resistindo à tentação de vingança por meio de flerte ou um caso, o que me deixou com sentimentos confusos e me fez refletir sobre a linha tênue entre a aparência de uma situação e sua verdadeira essência. Naqueles momentos, eu particularmente queria evitar contato visual direto com Candice, mantendo uma aparência de calma e controle. Discutir tópicos com conotações sexuais sempre foi desafiador para mim, especialmente quando nossos filhos estavam brincando por perto e os adultos estavam apreciando o vinho.
Em uma dessas noites, quando os raios da manhã começaram a iluminar o céu, Jaqueline aproveitou o momento para confessar que, graças a mim, havíamos encontrado o caminho de volta um para o outro. O beijo dela me pegou de surpresa, e depois que nossos lábios se separaram, tentei o meu melhor para não encontrar o olhar de Candice. E isso não foi difícil, pois Candice também tentou evitar nosso contato visual. Jaqueline e Candy pareciam duas pessoas diferentes. Candy me mandava mensagens antes de nossas reuniões, nas quais Jaqueline parecia desaparecer, deixando espaço para Candy. Fiquei preocupada que eu pudesse inadvertidamente estar alimentando um transtorno de personalidade dividida, mas rapidamente descartei esses pensamentos, pois meu objetivo era a nobre missão de salvar nosso casamento. Sacrifícios, como dizem, são inevitáveis no caminho para grandes feitos. Fotos de Candy em trajes sedutores que ela me enviou me excitaram, embora eu já a tivesse visto nua antes. Minhas ligações com Candy se tornaram uma manifestação física dos meus argumentos diante de Dom e Jaqueline, destacando que Candy era incrivelmente atraente. Meus relacionamentos com eles estavam envoltos em dúvidas sobre o futuro, mas eu mantive uma esperança idealista. Candy sempre manteve sua palavra, exceto por nossa última noite juntos, que durou mais do que o normal, já que não precisávamos nos preocupar em sermos pegos. Depois daquela noite, Candy se deixou claro que pretendia revelar toda a verdade para Dom, deixando-nos com uma explosão final de paixão. Os momentos subsequentes foram cheios de intensidade enquanto ela agarrava minha cabeça entre suas coxas, e então, deitada de costas, tremia com as sensações experimentadas. Nós dois estávamos tremendo, com um zumbido nos ouvidos por causa da nossa proximidade. Deitados em silêncio, que parecia eterno, Candy foi a primeira a quebrá-lo, perguntando como eu me sentia. Suas palavras, ditas com uma risada leve e uma voz feminina, sugeriram terminar nosso encontro em alta, não continuar mais. O comentário dela de que os rumores sobre minha inadequação eram infundados, acrescentou leveza à nossa despedida. Depois disso, experimentei mais alguns momentos de felicidade, sem contar quantos ela teve, enquanto nós dois não escondíamos nossas emoções. Fiquei surpreso que os vizinhos deste motel econômico não reclamaram de nós. Aparentemente, nosso amor apaixonado estava interferindo em seus momentos íntimos. Depois de uma noite apaixonada cheia de gemidos e emoções, fui o primeiro a ir para o chuveiro para me recuperar de alguma forma. Saindo do chuveiro, descobri que os doces que Candice e eu havíamos compartilhado tinham desaparecido sem deixar vestígios. Saindo do banheiro com minha modéstia habitual, Candice pareceu confirmar que nossa saga havia terminado. Aqueles momentos de prazer eram doces, mas eu entendi que tal vida não era para mim. Doce é bom, mas com moderação. Não houve um beijo de despedida nem palavras calorosas. Tudo o que tínhamos eram planos para o futuro. Candice planejou revelar toda a verdade para Dom naquela noite, e então contaríamos para Jaqueline. Era um assunto de família. Combinamos de nos encontrar na minha casa depois que as crianças fossem dormir para colocar todas as cartas na mesa. Infelizmente, Dom se atrasou, deixando apenas nós três, eu, Candice e Jaqueline. Comecei primeiro, confessando meus sentimentos para Jaqueline e minha prontidão para perdoar. Jaqueline ficou comovida e olhou agradecida para Candice, que confessou suas ações. A reação de Jaqueline foi inesperada. Ela abraçou Candice, expressando sincera gratidão por seu feito, chamando-a de verdadeira amiga. Aquele momento foi cheio de amor e aceitação, e Candice, retribuindo o abraço, afirmou que tinha feito a única coisa certa. Eu esperava um resultado completamente diferente, pensando que todas essas confissões eram apenas uma farsa. Mas eu estava errada, especialmente em minhas suposições sobre a honestidade das mulheres nessa situação. Quando percebi meu erro, não tive vergonha de admiti-lo, apesar da dor que isso poderia causar. Tornei-me parte do abraço em grupo, virei-me para Jaqueline com calor na voz e disse que todas as queixas foram esquecidas. Minhas palavras para ela foram sinceras. Sonho em compartilhar todos os meus dias com você. A reação dela foi imediata. Ela se jogou em mim, e nossos lábios se encontraram em um beijo. Obrigada, querida. Você não vai se arrepender, ela sussurrou em meu ouvido. Este momento se tornou uma revelação de importantes lições de vida para nós.
Conforme as emoções se acalmaram um pouco, olhei para Candice e admiti: você abriu meus olhos para muitas coisas pelas quais sou grata. Perdoe meu mal-entendido. Você me ensinou o amor verdadeiro. Seu abraço e beijo eram cheios de ternura, diferente de qualquer outro antes. Eu fiz isso por nós dois. Vocês foram feitos um para o outro, ela disse, e naquele momento, a campainha tocou. Ao me aproximar da porta, percebi o quanto eu precisava repensar. Minha jornada para a autodescoberta foi dolorosa, mas esclarecedora, pois vi a verdadeira face do autossacrifício daqueles ao meu redor. Meu preconceito em relação aos outros e equívocos sobre meu próprio egoísmo se dissiparam. Tive que me desculpar com muitos, mas especialmente com Dawn. Lágrimas brotaram em meus olhos ao perceber o quanto eu havia aprendido sobre mim mesmo e o quanto eu ainda precisava mudar. Dawn, com sua expressão distinta e voz rouca, me lembrou que talvez todos nós tenhamos entendido mal o ego masculino. Essa descoberta era nova para mim e exigiu tempo para digerir. Mas quando finalmente entendi, fui tomada por uma raiva incontrolável. É isso, pensei naquele momento crítico, diante de duas perguntas urgentes. Onde ele conseguiu um taco de cricket tão rápido? E eu poderia escapar pela porta dos fundos antes que ele me alcançasse? Decidindo que a resposta para a primeira pergunta poderia esperar, corri para a porta dos fundos, esperando escapar da briga inevitável, porque aparentemente Dawn não compartilhava da nossa felicidade. Esse é o fim da história. Escreva sua opinião nos comentários sobre esta história. Será interessante para nós lê-la. Além disso, não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para não perder histórias novas, igualmente interessantes e emocionantes. Boa sorte!